Gente, hoje é um grande prazer receber aqui a pastora Esmeralda Campelo, conhecida e muito amada, podemos dizer assim. A gente sabe que isso é graça de Deus, né, pastora? É, bondade de Deus, que merecer a gente não merece, não. A gente não merece nada, né? Olha, tem aqui, fizeram aqui, a gente faz a ficha, né, vamos dizer assim. Então a senhora, aí fizeram aqui um resumo de quem é a pastora Esmeralda Campelo. Quero ver se está verdade. Vamos ver se está certo, né? Filha dos primeiros missionários batistas brasileiros entre os índios Craôs. Isso mesmo? Isso, sul do Maranhão. Pastor Zacarias Campelo e Noemi Falcão Campelo. Isso. Nasceu em Carolina, lá no Maranhão. Sul do Maranhão. Em 1º de abril de 1928, em pleno campo missionário. No ano de 1945-46, estudou em regime de internato no Colégio Americano Batista, lá em Recife. E em 1947, no Colégio Batista de São Paulo, onde a senhora concluiu o curso de magistério. Isso. Lá a senhora conheceu o José Benedito Vilela, Isso. com quem se casou e teve 3 filhos. 6 filhos. 6 filhos. 6 filhos, eu que errei aqui, tá aqui. Hoje são, não pode diminuir os filhos não, né? Isso. Hoje são 19 netos e 26 bisnetos. 26 bisnetos? Isso. Que coisa! Juntamente com seu esposo, fundou diversas escolas. Devido à visão missionária e tendo filhos já criados, passou a dedicar-se integralmente à obra do Evangelho de Jesus Cristo. A obra social e literatura cristã. Participou na fundação de várias igrejas, sendo hoje presidente da Comunidade Evangélica Bethesda em Belo Horizonte. Isso. Preside também a Fundação Esmeralda Campelo, FUNSEC, né? FUNESC. FUNESC. Uma instituição filantrópica que assiste a centenas de crianças e adolescentes carentes. Isso. Autora de diversos livros e peças teatrais, diretora da editora Rema Limitada. Essa é a senhora. Isso. Mas que história linda. Então a senhora é filha dos primeiros missionários batistas do Brasil. Meu pai, o pai dele era português. Veio para o Brasil e quando chegou aqui no Brasil aconteceu uma coisa bem interessante, que tinha muitas mulheres negras. Aí disse que ele falou assim, aqui tem muita negra, tem que acabar com isso. Aí casou com a negra, né? É mesmo? Aí meu pai, ele era bem moreno, né? E a minha mãe era clara, de olhos claros, né? Então, na minha família tem pessoas escuras e pessoas claras, por causa desse início aí do velho. Porque tinha uma separação. Havia. E era a primeira visão, então, de igualdade, né? Isso, ele chegou aí e já foi dizendo, tem que acabar com isso. Tem que misturar, somos todos um povo só. Isso. Gente, deve ter muita história por trás dessa história, tem de tantas famílias que vieram quebrando até preconceitos. Que coisa linda. E aí a senhora estudou em Recife, depois foi para São Paulo? São Paulo, onde... Na verdade, eu fiquei interna em colégio desde 8 anos de idade até o dia do casamento. Até 20. Eu não tive lar. Eu fui criada em colégios. Né? Antigamente era muito comum o internato. O internato, porque meu pai ficou no meio da tribo, ele casou. Meu pai casou a 2ª vez, depois a 2ª esposa dele morreu, ele casou a 3ª vez. Casou 3 vezes. Uau. O meu sogro já faleceu também, Arlo Almada, ele estudou em internato, na cidade de Alto Jequitibá, era a escola do reverendo Cícero Siqueira. Sei. E eu percebo isso, e eu vejo a fundação que a senhora preside, como a senhora ajuda crianças, principalmente na questão social. Sim. E como hoje os pais não valorizam a formação do caráter. Ou eles valorizam, mas talvez valorizam um pouco menos do que antigamente. É verdade. Eu lembro que hoje, se você fala em internato, é quase um castigo. Eu lembro uma vez de ter ouvido, menino, se você continuar desse jeito, eu vou te mandar para o colégio interno. Só que para o meu sogro lá, como para a senhora, não foi um castigo. Para mim foi um refúgio. Foi um refúgio. E um investimento que formou uma cidadã honesta, de bem, temente ao Senhor, e isso contribui muito. E hoje a gente vê assim, quase que a família tem se tornado uma instituição que pressiona a escola a fazer o que ela quer com o seu próprio filho. Isso na fundação, a senhora deve presenciar o fruto disso, né, pastora? De crianças e jovens sem limite, sem respeito. Muitos. Ali a gente encontra
um diferencial, né, de caráter, uma coisa assim tremenda, que às vezes até assusta, não é? Com o comportamento, como a influência dos pais hoje é negativa. Eles ou estão ausentes ou que, quando estão presentes, fazem aquilo que não é bom, que não é agradável, né? A gente luta muito na Fundação. Acabou de ser aprovada agora há pouco tempo a lei da palmada. Que não podia mais, nem palmada, não é? Não pode corrigir, eles falam que não pode espancar. Veio para corrigir uma falha, tudo bem, é o espancamento. O papel do pai não é espancar, o papel do pai é corrigir. Mas a lei da palmada agora cria um constrangimento. Proíbe os pais praticamente de corrigirem seus filhos. Vamos falar assim de um modo bem superficial. Isso é um atestado para cada dia mais o nosso país se tornar violento, sem limites, sem educação. A senhora percebe isso, tem discutido isso? Muito, e percebe que esses meninos, que às vezes são amparados pela Fundação, porque são abandonados pela própria família, são entregues aos seus próprios desejos, né? Suas questões, é falta de limite, é falta de uma varada? Falta de educação. Eu fui muito rígida com os meus filhos. E eles às vezes comentam, se fosse nesse tempo agora, a senhora seria presa, porque eu dei mesmo umas chicotadas, mas graças a Deus que eu dei porque corrigiu, sabe? Eu era ali. Parte, né? E ainda fazia assim, eu dava lá umas, né, palmadas e tal, uma varada, e obrigava a ler tantos capítulos da Bíblia, né? Então tinha que ler a Bíblia. Ali mas hoje eles são gratos à senhora por isso. São. Graças a Deus. E Provérbios diz que a gente não pode afastar a vara da disciplina da criança, porque quando crescer ela vai ser entregue à vergonha e virá envergonhar os seus próprios pais. É verdade. O que a senhora percebe na Fundação? O que levou a senhora a essa paixão? Olha, eu acho que foi exatamente pelo fato da minha infância ter sido uma infância assim bem difícil, né? Criada sem lar, eu não tive lar. E eu sempre tive muita compaixão, muita pena, muito amor. E foi isso que me deu a ideia. Uma vez eu ia passando na rua com uma amiga minha e vimos uma criança no chão, ali, sem ninguém, não é? Aí, naquela hora, eu falei, vamos começar uma obra social? Ela é até uma médica, a doutora Vera. Ela falou, vamos. E começamos. Outra vez, eu até já contei uma vez que eu estive aqui, uma menina que eu encontrei no lixo. Hoje ela é engenheira agrônoma, sabe? Miriam, a senhora levou para o projeto, cuidou dela, formou? Cuidamos, uma família adotou, né? E depois de grande e tudo, ela tomou conhecimento, a família contou e ela foi lá e conversou comigo, perguntou detalhes, tudo, eu contei tudo claramente, né? E ela me chama de vó, né? Então ela é uma menina maravilhosa, uma menina inteligentíssima, sabe? A senhora tem até uma pergunta interessante, porque a senhora provavelmente não deve ter muito apoio do Estado para fazer esse papel, né? Eu já fui homenageado pelo Estado, pelo município, pela prefeitura. Homenagens eu já recebi, tá lá, eu guardo lá, nem sei nem onde anda os papéis. Mas, assim, ajuda financeira é muito difícil. Porque, na verdade, a senhora faz aquilo que, na ideologia, no princípio, seria um papel do Estado, de ressocializar, de educar e de ensinar. E, às vezes, ainda querem atrapalhar, né? Porque promover leis que atrapalham a gente a continuar educando as crianças. Tem, às vezes, muita intervenção negativa, não é? Mas eu tenho lutado e Deus tem me ajudado, porque eu encontro pessoas que fazem também o trabalho, às vezes até sem receber, com dificuldades de salários e tudo, mas sempre tem alguém. A senhora tem essa ideia de quantas pessoas já passaram pela Fundação? Meu filho, eu acho que eu acho que mais de 30 anos a Fundação, milhares e milhares de crianças que já passaram por ali, muito. Casos assim tremendos, né, de tirar a criança do lixo, que é um caso de ir na família também, às vezes chega lá todo mundo passando fome, não é? Muitos casos assim, super interessantes. E essas pessoas com certeza devem retornar para... alguns retornam com amor, às vezes para até ajudar, eu já tenho tido assim, retorno muito agradável, mas a maior parte esquece. Isso não é só na Fundação, isso é em todo lugar. Isso faz parte. Jesus ensinou isso, um princípio, né? 10 foram curados, um voltou, né? Por exemplo, igrejas, né? Quantas igrejas eu fundei aqui?
em Belo Horizonte. O Cine Amazonas, aquela igreja fui eu que fundei, e outras, né? E o retorno não é tão grande, as pessoas não esquecem, vão embora, né? Não se lembram muito da gente. Por isso que o galardão é no céu, né? Só pode ser, que aqui é tapa. E olha, é um assunto que a minha sogra, que é a Serene Almada, que acompanha a senhora e que tem uma mesma visão, assim como a gente chama aqui a tia Ângela, carinhosamente, dos Gideões, Sei. é a escatologia, é o estudo sobre a volta de Jesus. Isso a senhora fala com muita paixão, com muito amor e com muita expectativa. Leva as pessoas a quererem viver isso. A senhora já teve experiências com isso? Ou isso é algo que veio assim do coração da senhora? Deus falou de alguma forma? O Apocalipse realmente sempre me chamou muita atenção. E eu tive assim uma oportunidade com o Ricardo Robortella. Sei. Eu dava aula para ele naquele grupo. Ele agora não está mais tendo aula assim como tinha antes, né? Preparando obreiros, preparando missionários para fora, né? E eu sempre ajudei. E um dos assuntos que ele sempre questiona e gosta é exatamente o Apocalipse, né? Então, com esses jovens... Mas isso começou... Sim, a senhora teve... foi uma experiência? Como é que foi a senhora conhecer eu acho que o Apocalipse? foi mais curiosidade, sabe? Eu sempre fui muito... Eu quero sempre saber o que vai ser, o que vai acontecer, como é. Eu sou uma pessoa muito questionadora e curiosa, não é? E o Apocalipse me encanta, eu gosto. É porque a gente não sabe, né, o que vai ser. Tem exatamente, ali, mas a gente prevê.